Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido irmão, que novamente podemos nos reunir para estudar a sua santa palavra. Nós queremos que cada um de vocês, assim como nós, estejamos banhados na glória de Deus. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor esteja conosco e que cada um de nós faça proveito da sua santa palavra. Vamos orar para começar? Querido Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos em tua santa presença. Agradecemos também pela tua santa palavra e pedimos que o Senhor nos acompanhe com o seu Santo Espírito, iluminando as nossas ideias, trazendo sugestões que são aplicáveis aos nossos dias hoje, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado e compassivo Salvador. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã Jo. Bom dia a todos que nos acompanham pela transmissão da Rádio 97.9 FM Dracena. Vocês que nos acompanham também pelo Facebook. É a Ivone, que está em Poços de Caldas, ali, que está nos acompanhando junto com a família, junto com os pais, né? Que Deus continue abençoando. Bom dia, Ivone. Ela está conectada aqui, né? Irmã Suelen também, a de Presidente Epitácio, está conosco aqui, conectada também. É muito bom nós termos a companhia de todos os nossos ouvintes e ter esse privilégio de ter o sistema hoje de mídia em que mesmo à distância nós podemos estar próximos de alguma maneira. É mesmo. Né? E como é um privilégio, nós temos sistemas em que nós conseguimos nos comunicar, mas também levar a palavra de Deus, né? Transmitir a palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que traga paz, que traga harmonia, que traga foco, direcionamento para aquelas pessoas que estão buscando conhecer mais de Deus, conhecer mais de si mesmo. A Ivone respondeu aqui para a irmã: oi, irmã Jo. Né? Mas aqui, ó, essa facilidade de comunicação que bom, né? que nós estamos falando. É muito bom nós termos este privilégio. Então nós agradecemos a vida de vocês que nos acompanham pela rádio. Também é um privilégio. Quando surgiu os sistemas de mídias sociais, o pessoal fala: agora a rádio vai acabar, né? Rádio não acaba nunca. É como cantava Freddie Mercury na banda Queen,
O rádio pode ficar gagá, mas ele não vai nunca sair de moda, porque ele nos acompanha no carro, ele nos acompanha com uma facilidade muito grande em todos os lugares. O sistema de internet, ele só facilitou a comunicação pela rádio, porque pela internet nós pegamos a rádio em qualquer lugar. A Ivone, por exemplo, ela pode estar acompanhando a rádio em Poços de Caldas através do sistema de internet, né? Então, um aparelho pequeno, né? Porque o celular é um aparelho super pequeno. Sim, e na verdade nós temos esse grande alcance. Isto mostra o alcance que Deus quer dar à sua palavra. É mesmo. Né? O quanto Deus quer que a palavra seja transmitida, que a palavra seja recebida em todos os lugares, de todas as maneiras, por todos os veículos de comunicação. Então, é por isso que nós agradecemos muito a vocês que nos acompanham pela rádio, aqui em Dracena e na região de Dracena, onde a rádio transmite de maneira mais local, mas também nos acompanhando pelas redes sociais, pelo sistema de internet, pelo Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Desta maneira, nós conseguimos levar a palavra de Deus para mais longe, alcançar mais pessoas. E é este o propósito, independente do seu vínculo denominacional, da sua profissão de fé religiosa, Deus é Deus para todos. Eu costumo dizer, a irmã Jorge já me ouviu falar isso muitas vezes, Deus não é religioso, nós somos religiosos. Né? Deus é Deus. Deus é Deus para todos e soberano sobre tudo. E nós temos o privilégio de caminhar com Ele, né? Ter Ele ao nosso lado e nos fortalecermos na Sua palavra. E através da palavra, como nós vamos estudar hoje um pouquinho a respeito da história de José do Egito, através da Sua palavra, assim como aconteceu com José, a palavra de Deus revela Deus a nós e revela nós a nós mesmos naquilo que é preciso ser transformado, aquilo que é preciso amadurecer, aquilo que é preciso crescer. Né? Que bom que nós temos essa oportunidade, né? Deus está nos dando essa oportunidade. A história de José é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Eu imagino que muitas pessoas gostam de ouvir a história de José, porque eu também gosto, né? Então, é uma história, assim, surpreendente, né? Muito surpreendente. Então, hoje nós vamos ver alguns textos aqui do capítulo 37 de Gênesis, que são muito significativos para nós, né? A Bíblia diz que José, no verso 2, que José tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seus pais. E eu pergunto para cada um de nós, a gente gosta de delatores? Então, isso é um problema, né? E existe um ditado antigo que infelizmente está perdendo a força, mas a gente de vez em quando ressuscita, né? Algumas coisas assim. E fala assim, se você não tiver algo de bom para falar de alguém ou de alguma coisa, não fale nada. É, melhor ficar calado, né? Ser portador de más notícias, a própria pessoa que leva uma notícia desagradável, uma notícia ruim, ela não é bem vista também, né? Ela começa a denegrir a sua própria imagem, né? Quando ela só observa tudo pelo viés negativo, quando ela tem dificuldade de apresentar o que é bom, o que é belo, o que há de melhor. Porque problemas e dificuldades todos temos, limitações todos temos, pecados todos temos, adversidades todos temos. Agora, se nós ficarmos focando só nisso, nós vamos ter um problema com a vida, né? Vamos ter um problema no nosso relacionamento de fé, no nosso crescimento espiritual.
Então, o olhar, né, para a vida, como eles estavam olhando só, levando más notícias, não é o melhor caminho a se fazer. Será que José fazia isso assim para prejudicar, ou ele era inocente, porque era muito jovem? Talvez ele estivesse fazendo isso porque ele achava que o correto era eles mudarem de ideia. Eu penso isso. A grande questão é quantas pessoas já passaram pela experiência de fazer mal tentando fazer o bem. É mesmo. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito complexo e o ser humano é muito complexo. Existe uma frase de um desenvolvimento da psicologia que fala que ser um pouco sincero é saudável. Ser pouco sincero é saudável. Agora, ser totalmente sincero é fatal. É desastroso. Por quê? Porque uma verdade apresentada sem o amor necessário, sem o carinho necessário, sem o preparo para que aquele que vai receber aquela informação, aquela instrução, aquela exortação, se não houver preparo, aquilo vai ser desastroso para ele, mesmo que seja verdadeiro, mesmo que seja sincero. Então, muitas vezes as pessoas, na sua ingenuidade, na sua sinceridade, ele acaba transmitindo informações e o propósito dele é ajudar, é corrigir, é exortar, mas a forma que está sendo feita é extremamente prejudicial. E aí nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. É o caso de José. José não tinha a intenção de prejudicar ninguém, principalmente os irmãos, principalmente a família. Ele não está querendo prejudicar. O que acontece com José José ele chega para o pai e ele fala: pai, olha, está acontecendo isso, o senhor deveria corrigir. É uma ideia para que o pai corrigisse. Para que o pai corrigisse, só que ao mesmo tempo em que ele fala na tentativa de ajudar, ele também denuncia. Né? E aí a denúncia acaba provocando a ira por parte daquele que é denunciado, e no caso ali do pai, a decepção com relação aos filhos que ele confia. Então você tem dois lados aí muito ruins dessa história, em que José, na sua imaturidade, não está percebendo isso. Ele não está percebendo que ele não está ajudando os irmãos, ele está provocando a ira dos irmãos. Ele não está percebendo que ele está decepcionando o pai. Porque de qual filho o pai gosta mais? Então, Né? então ao que tudo indica do relato da Bíblia, Jacó preferia José, não é isso? Então, a questão não é uma questão de preferência, mas é uma questão de um vínculo, de uma situação emocional muito forte. Né? José é filho de Jacó com Raquel. E a experiência de vida de Jacó e Raquel foi uma experiência, apesar de linda, muito forte, muito traumática, né? Muito difícil de ser vivida ali. Né? E quando Jacó se vê ali sozinho com os filhos e tendo que cuidar da manutenção do lar e ter que continuar dirigindo o lar, o vínculo afetivo que ele tinha com José era diferenciado dos outros por causa de Raquel. Né? Agora, a grande questão todos eram filhos. E o fato dele ter um vínculo emocional diferenciado com José por causa da mãe, por causa de Raquel, não quer dizer que ele amava menos os outros filhos. Né? Ele amava todos os filhos, porque pai e mãe ama todos os filhos de igual modo. Mesmo que um filho seja mais obediente, mesmo que ele tenha uma história diferente com um determinado filho, mas o amor é igual para todos.
Então, quando José traz más notícias, quando ele está denunciando os irmãos, ele, na sua imaturidade, ele não está pensando na decepção que ele está provocando no pai com relação aos outros filhos, porque existe uma relação de confiança, de responsabilidade do pai com relação aos filhos. Isso daí traz uma aplicação para nós, né? Nós, como pais, como adultos, porque todos os adultos, quando encontra uma criança, a gente precisa tratar de um modo educativo, não é mesmo? Sim. E isso daí traz um alerta para nós, né? Nós precisamos aplicar dessa forma. Sempre tem que corrigir? Tem, mas temos que usar as características do amor, né? Sabe que eu gosto muito, irmã Jo, do texto de Eclesiastes capítulo 7, onde Salomão, ele fala assim: para todas as coisas existe tempo e modo. Isso. É o tempo certo e o modo certo de se fazer. Se você fizer do modo certo no tempo errado, não vai dar bom resultado. Se você fizer, né, também invertendo a questão do tempo e o modo, também não vai dar certo. Os dois têm que estar em harmonia. É o tempo certo e o modo certo de se fazer. Quanta sabedoria nós precisamos pedir para Deus, né? Para que isso seja uma realidade na nossa vida. Senão, bom, nós sempre estamos errando, todo dia erramos, mas se nós buscarmos a sabedoria de Deus, vai ser menos possível os nossos erros, não é mesmo? Sabe que, falando dos jargões populares, mais um jargão popular que é bem conhecido, que é errando que se aprende. Isso. Mas, na verdade, Deus não quer que nós façamos assim. Deus quer que nós aprendamos de maneira racional, né? A gente fala assim, que o sábio, ele aprende, né, observando os erros dos outros. E é por isso que a Bíblia nos apresenta os erros dos outros, para que a gente aprenda com os erros dos outros e não cometa os mesmos erros. Então, o sábio aprende com os erros dos outros. Aquele que é um pouco menos sábio aprende com os próprios erros. E aquele que não tem sabedoria não aprende de jeito nenhum. Né? Vive errando. Vive errando. O propósito de Deus não é que nós vivamos errando, né? Mas ao contrário, que nós busquemos na palavra de Deus sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que mesmo nas nossas dificuldades e limitações, nós erremos cada vez menos. Né? Porque chega um ponto em que, dentro da maturidade de conhecimento que nós vamos desenvolvendo, que existem erros que não são mais cabíveis na nossa vida. Nós já deveríamos ter, assim, aprendido, fixado, não é? Essa Sim. questão. Mas veja bem, nós já vimos duas razões, porque a Bíblia diz que os irmãos de José odiavam-no. E nós já vimos duas razões, não é? Uhum. Ele era preferido do pai, o mais amado, assim, Sim. aparentemente, né? Pelo vínculo, né, ali afetivo. Ele também delatava os erros dos irmãos. E um terceiro eram os sonhos que ele tinha, né? É o texto que a gente tem de Gênesis 37, 19, né? Onde fala, quando José está se aproximando dos irmãos, os irmãos declaram assim, né? Disseram, o texto fala assim, os irmãos de José disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Né? E olha que curioso que é essa expressão, porque a entonação da voz, ela pode dar um contexto diferente para o que está escrito. Né? Porque você chamar alguém de grande sonhador, às vezes pode ser um elogio. Sim. Né? Olha, fulano de tal, ele é um grande sonhador, aquela mulher é uma grande sonhadora. Mas no sentido de que conquistou, alcançou, né? Realmente conseguiu vencer dentro dos seus sonhos. Agora, a maneira que os irmãos de José estão falando é uma maneira pejorativa, né? Porque José,
ele recebia os sonhos de Deus e ele sabia o que aqueles sonhos significavam. E os sonhos significavam sempre uma coisa só. José nasceu para ser líder. José nasceu para ser governador. E é interessante nós observarmos a história de José, porque voltando o tema que a irmã colocou, de que ele, que a Bíblia fala, né, que levava as más notícias para o seu pai, que ele delatava os irmãos ali naquilo que estavam fazendo de errado. Por que que José tinha essa maneira de ver, esse modo de vida? É porque, na verdade, José nasceu para governar. Então, desde pequeno, desde a casa dos seus pais, mesmo na sua imaturidade, ele já tinha essa percepção de governo. E o governador, ele tem que olhar o que está certo, o que está errado. Ele tem que corrigir. Então, isso já faz parte da natureza de José, em que Deus colocou nele desde o nascimento. Então, José não começou a governar no Egito. José, ele tinha esse intuito, essa ânsia de governar, desde que nasceu em todos os lugares. Então, ele governava o coração do pai. Né? Ele governava o coração do pai, ele queria governar as atitudes dos irmãos. Quando ele foi para o Egito, né, ele acabou governando as pessoas em volta pela sua experiência de vida, pela sua maneira de ser. Quando ele foi para a prisão, ele governava na prisão. Né? Então, a vida de José foi uma vida de governo. Isso mostra o que para a gente? Quando nós recebemos uma aptidão de Deus, nós vamos ser aquilo que Deus determinou em qualquer lugar que nós estejamos. Tipo assim, a pessoa fica sem chão se não fizer aquilo que está no coração, né? Que tá já pré-determinado. Tem a ver com o dom, né? O dom da pessoa. É por isso que os pais e mães têm que estarem muito atentos com a aptidão do filho. Primeiro, porque ele só vai ser feliz e realizado dentro do dom que ele recebeu de Deus. Então, alguns pais têm o intuito de querer que os filhos prossigam aquilo que os pais já fizeram. Né? Como, por exemplo, meu pai era empresário, é claro que ele queria que nós fôssemos empresários também. A minha mãe tem uma facilidade de lidar com o comércio, ela também queria que a gente cuidasse da empresa e nos dirigíssemos a essa questão do comércio. Mas eu não sou um comerciante. Eu não sei vender nada. Até quando eu vou trocar de imóveis, eu prefiro doar do que vender. Né? Então. Porque eu não sei vender. Né? Então, eu não sei lidar com o comércio. E já tentei, né? Claro, por causa da empresa, por causa de alguns comércios que nós montamos também. Eu já tentei, até por influência familiar. Mas isso não é aptidão minha. Né? Eu sempre tive uma aptidão maior para o lado acadêmico, né? Para o lado do estudo acadêmico. E eu acabei voltando para a teologia, né? E me tornando pastor. Mas o lado acadêmico não acabou. A Ivone fala que as minhas expressões, os meus discursos de teologia não deixam de ser aulas acadêmicas. Né? E eu transformo a igreja numa sala de aula. Né? Porque isso é o natural. Né? É aptidão natural. Então, pais e mães que querem forçar o filho a fazer algo diferente do que Deus determinou para ele, ele vai acabar fazendo mal querendo fazer bem, porque eles querem proteger os filhos, mas não percebendo a aptidão dos filhos, eles vão acabar levando esse filho à frustração. Né? Porque, vamos dizer, às vezes um pai e uma mãe que são médicos pode ter um filho que queira ser um Masterchef da cozinha. Então, e eles vão querer que o filho seja médico. Vão querer que o filho seja médico. E às vezes o filho vai fazer medicina por influência dos pais.
e não vai ser um bom profissional e não vai ser feliz na sua profissão. A gente tem que estimular, tem que pesquisar, tem que ser perceptivo, né? Acima de tudo, ser perceptivo, observar. Como eu disse aqui de José. José, ele já tinha aptidão para ser governador, né? Então ele governava o pai, ele governava os irmãos, ele governava todo o ambiente que José foi inserido, ele governava. Né? Exatamente. Pela sua postura, governar na prisão. Os outros presos iam buscar José para ter conselhos, para ter opinião, para ter interpretação de sonhos, né? Ele governava ali dentro. Então, chamar José de o mestre dos sonhos não era uma ofensa do ponto de vista real, porque ele não só recebia sonhos, ele interpretava, né? Sim. Ele, assim, conseguia levar o sonho à realidade. Tanto é que o sonho da vida dele se tornou real, né? Ele aplicou. Isso é muito importante, né? Sim, saber interpretar os próprios sonhos, é isso que a palavra de Deus quer mostrar. Não apenas os pais, né, pai e mãe, observarem os filhos e direcionar o filho na sua aptidão natural, mas a própria pessoa desenvolver maturidade suficiente para interpretar os seus próprios sonhos. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Né? Nós somos, né, como se fala na estrutura da psicologia humana, nós somos frutos do meio. Né? E somos, em grande parte, nós somos frutos do meio. Mas não podemos esquecer que somos criação divina, a imagem e semelhança de Deus. Então, ser fruto do meio com inspiração divina, eu vou ter que buscar o autoconhecimento para poder interpretar os meus sonhos. Os meus sonhos, a primeira interpretação que nós temos que fazer, os seus sonhos são seus sonhos de fato? Ou são sonhos de influência do meio? São sonhos de influência familiar? São sonhos de influência social? Quais são os seus sonhos reais? O que vem realmente de você? Né? Então, saber interpretar os próprios sonhos é uma necessidade humana para que você desenvolva bem a sua vida. Porque senão, por exemplo, Ivone e eu não temos filhos naturais, né? Nós não tivemos filhos. Quando alguém pergunta dos nossos filhos, eu falo, no momento são 500, né? Os nossos filhos são da igreja. São, né? Os membros da igreja. Os membros da igreja. As ovelhas que Jesus confia em nossas mãos passam a ser os nossos filhos. A irmã Jo, por exemplo, é minha filha, que está aqui do lado. Que bom, né? Que bom. Né? Ter um pai inteligente. Mas é uma grande mãe também. Mas a questão é que, quando Ivone e eu nos conhecemos, eu já tinha interpretado um sonho meu, né? O desejo de conhecer mais de Deus, de me aplicar mais a Deus, e observando as minhas questões emocionais, o meu jeito de ser, eu decidi não ter filhos. Muito antes de conhecer a Ivone, eu decidi não ter filhos, né? Inclusive fiz cirurgia, fiz vasectomia antes do casamento, né? Porque eu decidi não ter filhos. Quando eu conheci a Ivone mineira, criada em fazenda, né? Então você tem aquele contexto de família grande, né? Aquela família grande de fazenda sentada em volta da mesa, né? Que reunião de família é uma festa, né? Você faz uma reunião simples de família, tem 30 pessoas. Se você fizer uma festa de aniversário, tem 300. Né? Então, e é assim. A Ivone, criada nesse contexto, ela tinha em mente, né, o sonho de ter filhos. Era também o alvo dela. Quando nós nos conhecemos, nós conversamos a respeito disso e eu falei para a Ivone assim, olha,
pense no seu desejo, no seu sonho de ser mãe. Por que você quer ser mãe? Por influência familiar? Por influência social? A influência familiar é o quê? A sua família, você tem 3 irmãos, né? Você vem de uma família maior, uma família que tem mais filhos, é criada num ambiente que as pessoas têm muito filho, então essa influência familiar. A influência social, né? Todo mundo que casa quer ter filho, né? E aí isso é influência social, porque a sociedade cobra, né? Se você é solteiro, a sociedade cobra, você não vai casar? Se você casa, ela continua te cobrando, você não vai ter filho? Daí você tem, ela te cobra de novo, vai ser um só. E se você for ceder às cobranças sociais, você vai ceder a vida inteira. Então você tem que conhecer os seus próprios sonhos, os seus próprios planos. E aí eu pedi para a Ivone se observar num terceiro aspecto, né? Você quer ter filho porque é uma realização pessoal, é um sonho seu, da sua essência, da sua índole pessoal. Se for assim, você vai ter que se casar com outra pessoa. Não é comigo. Não é comigo. Porque se você se casar comigo e não for mãe, você vai ser infeliz. Né? Então você também tem que realizar os seus sonhos. E aí a Ivone começou a se observar. E ela percebeu que ela tem uma dificuldade com criança. Né? E ela viu que se ela fosse mãe, ela seria mais criança que o filho. Né? Porque não ia poder educar de jeito nenhum. Não, ia ter uma dificuldade com a educação. É muito bom ter sobrinho, porque você brinca e devolve. Né? O filho não, você tem que guardar em casa. Então é complicado isso. E aí, né, o que a Ivone chegou à conclusão? Que o sonho dela era uma influência familiar e social, mas não era dela. Né? E ela falou, não, eu realmente não quero ser mãe. Eu realmente também não quero ser filho. Falei, então a gente pode casar. Né? Então vai dar tudo certo. Mas saber interpretar o próprio sonho é se conhecer. Né? Enquanto a pessoa não se conhece na sua essência, na sua vontade, nos seus gostos, nos seus objetivos, ela não está interpretando os próprios sonhos. José sabia interpretar os próprios sonhos, mas ele tinha um outro detalhe, né? Que é o que todo mundo também precisa compreender. Não é só saber interpretar, é ter maturidade para desenvolver. Né? Que foi o que aconteceu com ele. Com o tempo, né? Demorou um pouco, né? Mas a história de José, ela traz assim 2 verdades teológicas muito importantes, né? A primeira delas é essa questão de que Deus cumpre as suas promessas. Sim. E como é bom nós sabermos que Deus cumpre as suas promessas em nós. Exatamente. E a segunda verdade muito importante também é que Deus pode transformar a maldição em bênção. Sim. Isso é muito lindo saber isso, né? Quando José faz essa declaração no encontro com os irmãos, né? E os irmãos ali apreensivos porque a maldade que eles fizeram com José, porque eles venderam José como escravo, né? E olha que coisa interessante, né? Que tem de pano de fundo nisso. Porque à medida que José ia delatando os irmãos para o pai, ele ia decepcionando o pai, né? Ia irritando os irmãos, mas ele não percebia até onde isso iria chegar. Chegou um ponto que esse nível de irritação, esse nível de incômodo dos irmãos chegou a tal ponto que eles venderam José como escravo e falaram para o pai que José morreu. Então, né? Mentiram, né? Mentiram, mas é uma mentira grave. Não é uma coisa de falar, né, a minha mãe não está em casa. Né? Não, é uma mentira grave. Você chegar para o seu pai e falar que o seu irmão morreu, né? Eles poderiam ter matado o pai do coração.
né? Mas como morreu? Saiu assim? Não morreu. E a maneira trágica que foi o contado, né? A túnica, né? A túnica talar, né? Cheia de sangue, né? Porque era o sangue de um animal, e eles contaram, inventaram uma história que José havia sido devorado por um animal. Imagina um pai, uma mãe receber uma notícia dessa, né, em casa, e contada pelos próprios irmãos. Então, existia ali um embate de decepções muito grandes. E quando os irmãos, né, essa notícia que os irmãos de José contaram para o pai, certamente superou todas as decepções que José tinha feito com o pai, falando a respeito dos irmãos. Né? Quando os irmãos encontram com José, agora governador do Egito, e José começa a fazer um jogo com os irmãos, porque os irmãos não o reconhecem, e ele começa a fazer um jogo com os irmãos, e aí ele fala, bom, como é que está Benjamim? Né? Como é que está o meu outro irmão que vocês nunca trazem aqui? Né? Traz ele para mim. Né? Eu quero ver esse irmão. Só vou vender alimentos se vocês trouxerem. Se vocês trouxerem ele, e daí os irmãos... Olha a preocupação dos irmãos de José. Olha, vai ser difícil a gente trazê-lo aqui, porque tem um que nós já perdemos. Né? E estava conversando com ele. E estava conversando com ele. E se a gente perder outro, a gente mata o pai. Né? Daí termina de sepultar o pai. É muito difícil, né? O que José está fazendo, o que os irmãos estão vivendo dentro daquela situação. É uma situação que traz à tona todos os ressentimentos, todas as maldades, tudo aquilo de negativo que aquela família viveu vem à tona. Né? E quantas coisas da nossa mente, em circunstâncias da nossa vida, nós somos obrigados a lembrar do nosso passado, daquilo que nós sofremos, daquilo que nós fomos agredidos, das decepções que nós vivemos em família, fora da família, nas relações sociais, né? Quantos aspectos negativos nos vêm à mente em algumas circunstâncias. Né? Agora, diante disso, quando os irmãos descobrem que eles estão falando com o próprio irmão, com José, e José é o governador do Egito, ali eles ficam apavorados. Pronto, agora é a hora da vingança. Né? Porque diante do que nós fizemos, agora na posição que ele ocupa, agora ele vai matar todo mundo. Né? Vamos dizer assim, se emocionalmente nós já o matamos, agora ele vai nos matar fisicamente. Mas José desenvolveu maturidade no seu governo. E aí que vem a beleza da grandeza de Deus em nós. José desenvolveu maturidade dentro da sua experiência de vida. O tempo em que José foi governador, né, na prisão, o tempo que José foi governador para os seus amigos, né, aquelas pessoas menores que o buscavam para interpretar os seus sonhos, o tempo que José governou nos bastidores foi o suficiente para ele desenvolver maturidade e relacionamento com Deus. E sempre essa questão do relacionamento com Deus é a prioridade humana. E aí José fala para os irmãos, calma, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada com vocês. Vocês acham que vocês fizeram mal contra mim, mas o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. E como é bom nós termos essa percepção de que quando você está no centro da vontade de Deus e se permite ser dirigido pelo Espírito Santo, quando você conhece a palavra de Deus, coloca em prática, quando você sabe interpretar os seus próprios sonhos, qualquer maldade que o mundo tentar fazer contra você, Deus vai transformar em bênção. Que bom, né? Que bom isso daí. Que amor de Deus, né? O amor de Deus por cada um de nós. Né? Ele nos ama
incondicionalmente, porque muitos de nós somos maus mesmo. Sim. Nós todos temos um lado bom, mas temos um lado de maldade, né? Infelizmente, a maldade habita em nós, né? É como a história de um menininho. Tem uma história de um menininho que ele estava com um passarinho na mão. Um menininho bonzinho estava com um passarinho na mão, tentando furar o olho do passarinho, né? Com uma agulha tentar furar o olho do passarinho. E daí ele ali concentrado e o passarinho desviando, né? para não deixar. De repente vem a irmã dele, né? E fala assim: Joãozinho, né? A avó caiu da escada. E ele ali fala: não me faz rir agora não. Né? Eu tenho que ficar concentrado, não me faz rir agora não. Né? É a maldade humana que é imperativa, né? Então nós temos que saber lidar com essa questão da maldade, porque o pecado nos corrompeu. Então mesmo em meio às adversidades, às vezes nós agimos instintivamente por maldade, com a maldade que habita em nós. Mas quando nós buscamos a Deus, isso é transformado pela maturidade espiritual. E tudo aquilo que o mundo, que as emoções, que aquilo de negativo que provoca a maldade em nós, né, o que tenta nos fazer mal, Deus transforma em bênção. Que promessa que nós temos nessa história, não é mesmo? Uma outra coisa que eu achei assim muito interessante nesse relato é que Jacó, ele repreendeu assim abertamente, né, a José sobre os sonhos. Ele falou: o que é isso? Você pensa que seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se render para você? Sim. Né? Vão se submeter, né? Isso. Mas interessante que a Bíblia não fala que ele ficou com raiva, fala que ele ficou pensando naquilo lá. Sim, e isto é uma grande lição para a gente. Quando existe uma exortação dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Quando vem uma exortação, não rejeite. Pare para pensar. Aquilo significa alguma coisa. Pare para pensar. Porque Deus está falando com você. E Deus fala conosco de muitas formas. Como diz Hebreus, né? Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Né? Deus continua falando através, muitas vezes, de uma pessoa que nem religiosa não é. Deus fala através de uma música comum, de uma música secular. Eu gosto muito da maneira que Deus se expressa através das músicas comuns, né? Porque isso mostra o cuidado de Deus e a presença de Deus em todos os espaços. Então, Deus continua falando de todas as formas. Deus fala através de um papelzinho que você encontra na rua e tem uma frase, de uma mensagem que você recebe no WhatsApp. Então, quando você recebe uma orientação, uma exortação de Deus, pare para pensar. José aqui, ele foi exortado pelo pai. Ele fala: olha, José, seus irmãos também têm desejos, seus irmãos também têm sonhos, eles também têm planos, eles também têm vontade. Ao invés de você pensar só nos seus sonhos, pense nos sonhos dos seus irmãos também. Talvez o sonho do seu irmão não seja se dobrar para você. Né? Então, não pense só nos seus sonhos. Pense nos sonhos dele também. E José não rejeita a instrução do pai. José para pensar. O que isso significa? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que compreender melhor dentro disso? E se nós tivéssemos essa atitude, quantas coisas mudariam em nossa vida para melhor? É mesmo, né? Porque nós muitas vezes deixamos de cumprir esse propósito que a Bíblia traz, né? Sim. Infelizmente, na nossa humanidade, nós às vezes esquecemos de olhar para nós mesmos, mas colocar o outro dentro de nós. Colocar o outro
dentro do nosso pensamento, das nossas emoções, sabendo que o outro também é um ser humano. É um ser humano que tem sonhos, que tem planos, que tem projetos, que tem emoções, que tem sentimentos, né? E que você não está vivendo sozinho no mundo. E que o mundo não vai converger aos seus gostos, às suas vontades, àquilo que você quer. Exatamente. Nós precisamos viver assim de uma forma coletiva, né? Um ajudando o outro, né? Sim. E olhando o propósito do outro. É por isso que o casamento é um dos maiores instrumentos de santificação. Porque o propósito do casamento é que você seja feliz, sim. Mas você tem que observar a felicidade do outro. E você só vai ser feliz quando o outro for feliz também. Porque não existe felicidade unilateral dentro do matrimônio. Porque imagine você, se você se sentir feliz vendo o seu cônjuge infeliz, tem alguma coisa errada nesse relacionamento aí. Né? Pode ser que casou com um ditador, né? É mais ou menos isso. Porque quando a pessoa ela tem prazer na felicidade unilateral, ela tem algum desvio de caráter, algum desvio emocional que deve ser corrigido. Se a pessoa se sente bem mesmo com o prejuízo do outro, né, procure ajuda profissional. Não está certo isso aí. Não está certo. Estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Precisamos concluir aqui com os irmãos, desejar que todos tenham uma semana de muitas produções e muito produtiva, e que o Senhor esteja na presença de cada um. Sim, e que você interprete bem os seus sonhos, seus próprios sonhos. Interprete bem os seus sonhos, os seus projetos. E eu gosto muito de um livro do Dr. Augusto Cury. Se você puder, leia esse livro, compre esse livro. Nunca desista dos seus sonhos. Eu vou até anotar depois. Ele é um livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos. É um livro do Dr. Augusto Cury, um livro fantástico, que ele traz um equilíbrio entre a emoção, a realização dos sonhos dentro da interpretação do que é saudável no sonho, né? Então, quando a gente desiste de um sonho, a gente morre, né? Então, não desista dos seus sonhos, mas deixe Deus sonhar com você. Interprete bem os seus sonhos, seja feliz, promova a felicidade dos outros, observe que os outros também têm sonhos, planos e projetos. Que bom, né? Que bom. Pastor, pode orar conosco? Sim, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, porque nós sabemos que a nossa vida nasceu dos sonhos do Senhor. Amém. O Senhor nos fez, nos criou, e o Senhor sonha em que nós possamos nos encontrar para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos conduza pelo Espírito Santo, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanha, pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Senhor conceda da tua paz, que todos consigam interpretar os seus sonhos segundo a tua direção. Nós te agradecemos pela tua paz, pedimos que permaneça conosco, que estejamos sensíveis à tua voz e que tenhamos uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.